Oi, gente! Tá começando o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2. E hoje o papo é reto, é certo e é muito sério sobre clima. Tá difícil aí na sua região? Não sei se você tá nos vendo aí da região sul, norte, aqui do centro-oeste, onde a gente tá, mas tá complicado pro agro, né, Pedro? Tá uma loucura aqui, né? Acho que tem um menino custoso fazendo bagunça aí, porque choveu em agosto aqui em Goiás, né? E desde que eu sou criança, eu não me lembro de ter uma chuva em agosto igual teve esse recentemente, né? E não só uma chuva, tiveram várias chuvas. Não tá fácil pro produtor conseguir prever ou se antecipar de alguma forma aí na lavoura, né, para plantar na época certa, contar com a ajuda da chuva, porque a maioria das lavouras aqui do país a gente sabe que é lavoura de sequeiro, ou seja, plantada e depende da chuva, né, Pedro? Tem que contar com a ajuda de São Pedro, né? Então, mas vamos deixar de conversa fiada aqui, Janaína. Vamos falar com quem entende do assunto, porque vamos ver se o pessoal vai acertar a janela de plantio esse ano, né? Vamos ver se vai ter veranico em janeiro, como tem todo ano, se não vai ter. Vamos saber agora. É isso aí. A gente vai falar com ela, meteorologista graduada pela Universidade Federal do Pará e mestrado em agrometeorologia pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é atual coordenadora meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia de Goiás e Tocantins. Eu falo dela, Elizabeth Alves Ferreira. Seja bem-vinda ao podcast Agro 2. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Elizabeth. Pedro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre o agro, né? E também falar aí do clima. A gente vê como é que tá essas condições, como ele falou aí desse menino levado, que está trazendo essa bagunça aqui para a gente, né? E para falar desse menino levado, entender o que o Pedro fez, o El Niño, tá aí familiarizado com esse nome, né? El Niño. El Niño. El Niño. O que é esse El Niño? Que menino levado é esse, Elizabeth? Pois é, o El Niño, ele é uma circulação de vento, eu vou tentar aqui explicar um pouco mais didático, né? Uhum. Mas o El Niño é o aquecimento do Oceano Pacífico, na parte equatorial, que vai desde a América do Sul até a parte mais central do Pacífico. Então, quando a gente tem esse aquecimento, tem aí a mudança na corrente aí dos ventos e que traz aí mudança também na climatologia, tanto aqui na região do Brasil, quanto também global, né? Então, não é só para cá, dependendo de como ele atua, se fraco, moderado, forte, então ele vai ter aí essas consequências na mudança da circulação dos ventos e, consequentemente, na condição de chuva, na condição de temperatura, né? E o menino levado, o El Niño ali, é porque ocorre próximo do Natal. Então, menino, né? É o menino Jesus. E como ocorre ali na parte do Chile, né, do Peru, então os pescadores observaram que tinha aquecimento nessa época e aí afastava os peixes, né, em relação à pesca. E aí apelidaram aí de El Niño, menino, né? Então começou a ser conhecido aí esse aquecimento como El Niño. E, como eu falei, nessas condições desse aquecimento, que a gente chama de ENOS, né, oscilação do El Niño, e tem também a Laninha, né, que também não é só o El Niño, o aquecimento tem um resfriamento do oceano. Então, o resfriamento é ao contrário do El Niño, né, a Laninha, a menina, né? Então, tem o quê? A ressurgência das águas mais frias na costa, nesse mesmo local, né, ali da parte tropical do Pacífico, então é o resfriamento. Então, o que ele vai fazer? Em vez de aquecer, vai resfriar. E quando resfria, também muda a circulação dos ventos. E aí a gente vai ver aqui, conversando aos poucos, o que acontece aqui no Brasil com essas duas condições. E aí, pode falar. E aí, quando a gente fala do agro, que está totalmente dependente do clima, né? Porque é uma indústria a céu aberto, né, doutora? Quais são os impactos práticos que a senhora vê dessa mudança? E de quanto em quanto tempo que ocorre essa alteração aí de El Niño para Laninha? E se tem algum período que fica sem nada?
Sim, temos, mas não tem assim uma frequência determinada, ou seja, é 2 anos, é 3 anos, é 7 anos, né? Então não tem, ele é variável. Ou às vezes é 2 anos, às vezes são 3 anos, às vezes são 7 anos, então não tem uma frequência assim constante, né? Mas pode acontecer com 2 anos, com 3 ou com 7 anos. Então o que a gente vem observando da década diria de 80 para cá, ele começou a ficar um pouco mais frequente, ou seja, dá um intervalo de 3 anos, volta a ocorrer novamente, ou às vezes 2 anos, intercala com a lanina, aí tem 1 ano, 2 anos de El Niño, aí vem a lanina, né? Então tem essas variações que ocorrem. E tem ano também que não tem nem a lanina e nem o El Niño, né? Como 2019, 2018, 2019 não tivemos aí um ano neutro, né? Significa que as correntes, a circulação ali naquela região do oceano dentro da normalidade, então tem a condição neutra, né? Então a gente observa que, ou será que isso muda também quando é neutro, né? Então tem aí o que a gente vai aqui conversando e que a gente observa que nem sempre quando é neutro a gente também tem uma condição assim de clima melhor, ou né? pior. Ou às vezes é pior. A gente vive num país continental, todo mundo sabe, a extensão territorial do Brasil é gigante, não dá nem pra gente conseguir conceber na nossa cabeça o tamanho do território, né? E é o que a gente observa aqui em Goiás, muito quente, centro-oeste quente, né, Pedro? Conversei ontem com o pessoal do Mato Grosso do Sul, lá começou a ficar frio, quase que 13 graus. A gente está vendo essa atuação do clima, do ciclone ali na parte sul. Eu queria que você explicasse se isso tem a ver com El Niño, né? Como que isso tem impactado também, não só o produtor, mas também toda a galera, né, que mora da cidade. Exatamente, é uma preocupação muito grande, né, infelizmente, essa condição que ocorreu lá no sul e que está ocorrendo no sul do Brasil, tirando vidas, né, é muito preocupante. E a gente falando aqui um pouco do agro, lá no sul estávamos com a lanina, que durou praticamente 3 anos, foi 2020, 2021, 2022. Né? Então, o que a lanina traz para aquela região sul? A seca. Né? Então, traz a seca para aquela região. Então, eles estão saindo de uma seca, e alguns pontos principalmente bem críticos, outros nem tantos, mas uns pontos muito críticos, e indo para um El Niño, ou seja, para um período de muita água, muito chuvoso, né? Saindo da seca para enchente. Então, isso aí no agro, né, é terrível para a questão da agricultura. Então, temos essa condição na atuação do El Niño, chove bastante ali no sul do Brasil, né, com índices muito elevados de precipitação, principalmente na região ali do sul mesmo, considerando o Rio Grande do Sul. Né? Tem o Paraná, às vezes pega também ali essa região, mas afetando bastante o Rio Grande do Sul. Então, temos essa condição já observando, né, já instalada, vamos dizer assim, né, dessas ocorrências, e seca na região da Amazônia. Então, temos essa região mais para lá, mais ao norte, seco. Né? Então, a gente também já está observando essa condição na região amazônica, ou seja, alguns rios já estão com as cotas muito baixas, né, a temperatura já bem elevada, aí vem as queimadas, né, e uma série de problemas que a gente está no início, eu diria assim, mas que a gente vai vivenciar ao longo aí desse verão. Agora estou pensando aqui, como é que o ser humano é fantástico, né? Porque a água esfria lá no Oceano Pacífico, afeta aqui, e como é que a gente sabe disso? Né? Realmente é fantástico, né? Se você para pensar, né? Essa profissão de vocês, assim, como que vocês estudam os ventos, né? Ventos alísios, ventos... Você assistiu aquele filme, O Efeito Borboleta? Já. Que bate com a asa da borboleta lá no Japão e aqui tem causa um tsunami. É tipo isso, né? O clima é isso, né? O clima é isso. O clima a gente chama de teleconexões, né? Ou seja, o que ocorre lá vai afetar aqui no Brasil, vai afetar também na Austrália, né? Vai afetar também na Ásia, né? Um pouco da Europa e também vai afetando aí o globo, né? Como isso que você falou da questão do filme.
né? Então, a gente observa que, como você falou, os ventos alísios, né, aqueles ventos que vêm de sul e os que vêm de norte, se encontram na linha ali do Equador e escoam de leste para oeste. Então, eles vão ficar ou mais intensificado ou menos intensificado, e isso faz com que as temperaturas do oceano ou vão ficar mais frias ou vão ficar mais quentes, né? No caso do El Niño, fica mais quente, né? Então, ele perde ali aquela força, né, na costa ali da América do Sul, em vez de empurrar aquela massa de ar, de água mais quente na superfície para a região das Oceanias, ele fica ali estacionado, então só aquecendo. E a gente está indo aí para o El Niño, que já está moderado, né, e tem um prognóstico aí de chegar a forte, né, significa aí com uma temperatura do oceano acima com 1,5 grau, né, então que é considerado já forte. Então, a gente tem de 1,5 a 12 graus. Né? Então, a gente tem essa condição já prevista que pode acontecer, né? Já estamos no moderado, caminhando para um El Niño forte. Então, traz eu diria, essas modificações na circulação, e como você falou, né? Acontece lá e vai ter mais chuva ali na costa da América do Sul. E aí, como muita evaporação, né? Aí temos a chuva naquela região, o ar seco sobe e vai descer aonde? Em cima da Amazônia, aquele ar seco. Então, aquela chuvarada que a gente tem na região amazônica, né, ela não ocorre por conta dessa subsidência, desse ar seco descendo sobre aquela região. E aí isso faz com que aquela evapotranspiração da floresta, né, que deveria ocasionar a chuva lá, aumenta uma corrente de jato em baixos níveis que traz essa umidade toda ali para o sul, ou seja, canalizando mais umidade para ali. E as frentes frias chegando ali no sul do Brasil, como esse vento está muito intenso, não deixa a frente fria subir. Aí fica concentrada ali no sul do Brasil, né, correndo mais chuvas ainda. Que então, é o que está correndo agora, né? Lá, exatamente, é o que está ocorrendo. E uma desgraceira lá, né? Morreu, acho que mais de 30 pessoas. Já está quase em 50. Já está, Já está em 50. Uhum. Então, é um desastre bem grande, né? É uma condição prejudicial para a agricultura, perdas de vida, né? Para a questão da moradia e tudo, né? Tudo que a gente pensar ali está afetado, né? Comunicação, como foi afetado. Né? Então, muitos municípios ali no estado de emergência, né? Decretado estado de emergência, e aí está sendo vivenciado isso, e infelizmente ainda vai continuar. Né? Não tem boa notícia, porque a gente está no ano de El Niño, e lembrando que a gente está no período chuvoso da região sul do Brasil, né? Que é a primavera e o verão, que é o período chuvoso de lá. Que é invertido com aqui, né? Ou seja, aumenta mais ainda. Né? Não, nosso verão também aqui, né, é chuvoso aqui para a gente, e lá também, só que lá começa mais na primavera, né? Começa na primavera e vai até o verão. Então, aumenta mais essas condições de chuva para aquela região. E aí a gente vai vivenciar lá na região norte, ver as notícias, infelizmente, da questão aí das queimadas muito intensificada por conta da falta de chuva para aquela região. E aqui a gente tem assim, o clima bem definido, né? Aqui é 6 meses seco, 6 meses chuva. Ponto. No Centro-Oeste. No Centro-Oeste. A gente tem essa condição de chuvoso, né? E seco. Né? Então, a gente tem e vive a transição. Né? Temos aí a transição, que é o mês, por exemplo, de abril, né? É um mês de transição, e o mês de setembro, outubro, que também é um mês de transição. Então, a gente tem aí esses meses de transição. E temos também uma outra condição que é curiosa aqui para a gente, né? Para quem nos ouve de fora, da região centro-oeste, é que o nosso inverno, o final dele é muito quente, né, gente? Tem nada de inverno. Olha, tem nada de inverno aqui, viu? Não tem O nada. pessoal que vem do sul para morar aqui fica falando assim, gente, vocês estão no inverno, isso aqui nem é inverno não, tá? Invernando é calor aqui, isso sim. E a hora que bate 20 graus aqui, já tá pondo blusa já. Né? Chegou 20 graus aqui, se for à tarde 25, já tá todo mundo facotado aqui. Doutora, mas deixa eu entender, quando a senhora era criança, a senhora estava lá estudando lá e querendo, né, se projetar na vida, a senhora pensava, não, eu acho que eu quero ser meteorologista. Como é que foi assim essa descoberta aí para seguir nessa área? Pois é, foi uma descoberta mesmo, né? Porque eu fiz na época o ensino médio, e para escolher uma profissão, né, para ir para a universidade, e quando eu fiz, tinha que já definir se você ia fazer exatas
ou a parte de letras, né? Ou a parte também da agronomia, tinha que ser definido já para ir para o vestibular. E aí eu só sabia que eu queria exatas, né? Não sabia qual curso, mas queria exatas. E a meteorologia fica dentro da exatas, né? E aí eu fui ler sobre a meteorologia, vi o curso, que interessante que a gente não ouve muito falar mesmo quando a gente está no ensino médio, né? Que tem o curso de meteorologia. É porque você conhece como uma disciplina da agronomia, né? Mas... Isso, aí a gente conhece como uma disciplina ou como uma pós-graduação, né? Mas não como uma graduação. Então, eu vi o curso dentro da grade da Universidade Federal lá do Pará e fui ler e achei muito interessante. Aí eu disse assim, não, eu vou fazer isso aqui. Né? Porque se eu não gostar, eu mudo para outra área dentro da exatas, né? Dentro da própria universidade você pode fazer uma prova, na época podia, não sei se ainda pode, mas podia e você mudava para o curso dentro da área de exatas. Então eu fiz assim. E quando eu comecei o curso, meu primeiro professor que fala dos conceitos da meteorologia, eu me apaixonei pela meteorologia. Eu disse, não, vou ficar aqui mesmo, gostei, né? E ele falava assim com tanto conhecimento, com tanta paixão, que eu fiquei lá mesmo na meteorologia. Que bacana. É muito interessante isso, né? Porque sem vocês, eu fico imaginando como já é difícil a gente viver com um clima tão diferente, né, Pedro? No mesmo momento que a gente está aqui, tá um calorão. Goiás é assim, né? Você sai cedo com a blusa de frio, e aí tira ao longo do dia, e à noite, meio-dia esquenta, tira a blusa, e à noite aciona o guarda-chuva. Como é que é esse papel tão importante de vocês, assim, como que você se vê como esse profissional, né? Como tantos no Brasil, a gente tem o INMET, é um instituto reconhecido no mundo inteiro, né? Por toda essa parte, é ligado ao Ministério da Agricultura, é ligado ao pessoal da Embrapa, tem uma parceria. Como que vocês veem essa importância de vocês, principalmente no assunto que a gente está aqui, que é do agro? É muito interessante a gente poder trabalhar, né? E também, assim, muito desafiador. Muito desafiador, porque você está lidando com a natureza, né? Você está lidando o tempo todo com as instabilidades, né? E aí, quando a gente vai mudando aí para modelagem, né, para ver as modelagens dos modelos meteorológicos, eles pegam mais o grande escala, ou seja, aqueles fenômenos de grande escala, uma frente fria, né, uma zona de convergência do Atlântico Sul, que aquele canal de umidade que forma desde a Amazônia até o oceano, e também a região de cavado, ou seja, ventos mais intensos em altos níveis. Então, isso que os modelos de grande escala conseguem pegar, e também o que está ocorrendo em termos globais. E agora, quando a gente vem para a nossa região, né, de pequena escala ou média escala, esse sistema de pequena escala, aí fica difícil para a gente, né? Porque principalmente nesse período de transição. Nesse período de transição, o modelo não pega sistemas pequenos, né? E aí, quando a gente olha ali, já está formando rapidamente, né? E começa a ocorrer, né? Então, esse período de transição é o mais difícil para nós aqui. No caso da meteorologia aqui na região centro-oeste, que é essa mudança, né? Tanto agora, nesse período agora de setembro, outubro, quanto em abril, né? Então, aí tem essas condições de mudança, então torna-se um pouco mais difícil, porque a gente precisaria ter um outro sistema de previsão, né? Porque para cada condição, vamos supor, de um prognóstico de clima, seria um tipo de previsão. O prognóstico ali de médio prazo, 2 semanas, é um outro tipo. E de pequena escala, ou seja, diária, seria outro. O que eu estou falando assim, por exemplo, as pessoas falam para mim, nos Estados Unidos a gente sabe a hora que vai chover. Eu ligo para lá, então fala, vai chover 2 horas chove, né? Então a gente chama esse tipo de previsão, previsão nocast. Ou seja, um acompanhamento ali, não digo nem de hora em hora, né? Mas ali o tempo todo mesmo. Aí é um modelo matemático, software? Aí você precisa de muito radares, né? Para estar acompanhando o sistema, onde é que eles estão se formando, como é que eles vão se deslocar. Então, tem muitos radares espalhados por lá. E o que a gente não é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, a gente não tem aqui no Brasil uma previsão nocast, né? Que é aquela previsão
que vai dizer a hora exatamente que vai ocorrer, porque a gente precisaria de muitos radares espalhados, né? Imagina no Brasil continental, né? Para a gente ter essa previsão, e seria local, aquele meteorologista daquela região ali está acompanhando, né? E também, se tiver um grande centro, também acompanha, mas através dos radares, que hoje a tecnologia nos ajudou muito nesse sentido. Bacana. Doutora, e como é que é o mercado de trabalho para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar nessa área? Tem muita oportunidade? Tem muita especialização? Como que é, na sua visão? Hoje o mercado melhorou bastante, né? Porque antes a gente pensava assim, na meteorologia, ou você vai ser um professor universitário, né? Você vai trabalhar no IMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, na Marinha, né? Ou na aeronáutica, né? Quando eu comecei. Mas hoje já está bastante expandido, né? Não só nas universidades, mas hoje tem o pessoal da geração mais nova que está aí no YouTube, né? Tem canais no YouTube, os meteorologistas mais novos, tem stand-ups, né? Que estão fazendo esses stand-ups, e também estão atuando de uma forma mais, eu diria assim, como microempresários, né? Pequenos empresários que dão esse suporte para as grandes empresas, né? Consultoria, né? Para empresa de plantio de soja, exatamente, né? Para empresas na agricultura, né? Na parte elétrica, na parte de eólica, né? E também aí com os laudos meteorológicos, né? Então precisa. Hoje acontece, né? A cada momento as seguradoras cobram esse laudo meteorológico, né? Então, há necessidade de um meteorologista fazer aquele laudo meteorológico. Então, tem um campo muito amplo, e que a meteorologia, ela atua, se você pensar em tudo, né? Até na cozinha, né? Na cozinha ali, o chefe, eu conversando com o chefe, ele falando que a pressão ali, dependendo, ia atuar na massa, né? Como estava a pressão atmosférica, ia atuar. Então, tem várias coisas. Então, nos hospitais, né? Nos aparelhos aí, hospitalares também, tem a questão da umidade, da pressão, né? E se a gente pensar, está em tudo na nossa vida, né? Na parte do vestuário, né? No transporte, na nossa alimentação que vai à mesa. Praticamente, quando eu olho assim, é tudo, né? Eu disse assim, às vezes eu fico meio, meu Deus, é tanta coisa, é como você falou, né? Um pinguinho aqui vai afetar ali, e aí eu quero acompanhar, e às vezes eu fico assim meio que para acompanhar o que está acontecendo ali no mundo, né? Essas mudanças. A gente vê ali o aquecimento, como é que está ali nos Estados Unidos, né? Na parte da Índia. Então, ver que tudo isso daí vai mudando, a gente já observa, vai acompanhando. E é muita informação, muita informação. Teve um podcast que a gente fez aqui um tempo atrás, mas foi lá no começo, que era uma empresa, agora eu não vou lembrar o nome, Pedro, se você lembrar, você me ajuda aí. Perdão, o meu companheiro que eu entrevistei, que eu também não lembro o nome, porque eu sou muito ruim de lembrar o nome. Que eles faziam, Janaína, uma microestação meteorológica dentro da fazenda. Construção, construía para o produtor o projeto. Não, aí tipo, só que era um negócio móvel, não era tipo que construía, assim, era uma torre lá que ele colocava dentro da fazenda, e aí ele conseguia medir, por exemplo, qual o melhor dia de plantio, entendeu? A melhor hora para fazer pulverização, melhor hora para fazer colheita, tudo isso para você ver o nível que a gente chegou, né? Exatamente, porque ali ele sabe como é que está o solo, né? Quanto que ele vai aplicar de água. E olha a economia que vai fazer ali. Demais. Né? Uma precipitação, evaporação. A evaporização, a evapotranspiração. Então, tudo isso daí, eles trabalham com sensores, né? Então, colocam os sensores e aí vão trabalhando com uma melhor eficiência. Então, hoje eu diria que a parte da agricultura, tanto a agricultura quanto a pecuária, né? Ela tem, assim, não dá mais para trabalhar no achismo. Né? Ela tem que trabalhar com tecnologia, a tecnologia está aí para ser usada, né? As condições, o que os órgãos têm a oferecer, dá para aproveitar muita coisa, né? Tem muita coisa disponível aí nos nossos sites, né? Nos sites da Embrapa, né? Então tem muita coisa que o agricultor pode sim usar, né? E melhorar ali a produção dele. Então que ele tem que trabalhar associado, acompanhando sempre a parte da climatologia. Uma coisa que você me falou, que você falou que me chamou a atenção foi a questão dos radares. Então, quando se pesquisa dentro daquela região um modelo atmosférico, um modelo climatológico, não é precisão, é previsão, né? Porque, por exemplo, para a área do Pedro, às vezes o Pedro tem uma fazenda que, sei lá,
é 50 quilômetros da onde tem o radar que você disse. Lá vai acontecer uma coisa... radar ou uma estação? Uma estação diferente daquilo que você falou. Então, é muito isso, é previsão e acompanhamento, né? Eu queria que você explicasse sobre isso, porque às vezes as pessoas... Eu já fui garota do tempo do Jornal do Campo, você lembra? A galera, às vezes eu falava que tal município tem previsão de chuva, previsão. Ah, aqui não choveu não, você falou, você ficava bravo comigo. Não é precisão, né? Eu tinha que explicar. Como é que você explica isso enquanto meteorologista? Porque a galera deve te perguntar muito, né? Nossa senhora. Deve ficar, vai chover hoje, Elizabeth. Demais, né? Quando me vem assim, já vai chover hoje. Então, realmente, a gente tem essa condição aí, como você falou, né? A gente coloca para o município, né, para aquela região, ou seja, por exemplo, pegar a região sudoeste. Então, dentro da região sudoeste tem vários municípios. E aí não tem como a gente dizer, vai chover bem aqui nesse ponto, bem aqui em Rio Verde. Rio Verde é grande, né? Demais, aí considera Jataí é grande. E o que acontece que a gente observa bastante nessas chuvas convectivas é que, por exemplo, dentro de uma fazenda, vamos pensar numa fazenda bem grande, né? São Miguel do Araguaia tem umas fazendas lá muito grandes. Então, chove às vezes num ponto mais e no outro menos, né? Então, dentro daquela própria condição ali, daquela própria fazenda, a gente tem essas condições microclimáticas, ou seja, onde pontualmente tem mais chuva, né? Vai dar, que a gente chama de chuvas pontuais, né? E a outra nem tanto. E aí tem, na parte da agricultura, às vezes, perca de um lado e do outro lado produziu bem, né? Então, aí, quando você tira a média ali, vai estar bom. Mas o agricultor fala, tive perda total, né? Então, tem essa condição aí, né? Agora, eu tenho uma pergunta, porque a gente já viu, não sei se você já viu na internet ou não, mas o povo faz chover lá em Dubai, né? A senhora já viu? Mas aí é Sai necessário... um avião carregado com algum produto químico lá que joga na atmosfera e precipita tudo lá e chove. Isso. Mas que tipo de chuva é essa que cai, né? Se usa um produto para poder... Mas é necessária a umidade, né? Então, se não tiver umidade, não ocorre a chuva. Porque a formação do núcleo das gotas, né, da nuvem, ela precisa, né, de algo, de uma poeira, de um núcleo para começar ali a condensar. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma substância, né, para ser esse núcleo, e aí, tendo umidade, ela vai realmente formação ali das gotículas. Mas, se não tiver umidade, ele pode jogar que não vai haver formação, porque não tem umidade. Então, eles sabem a hora que pode jogar também. Isso, tem que estar monitorando. Acho que é nitrato de prata. Nitrato de prata, também tem o sódio, né? Então, né? Assim, tem essas condições. Mas, com certeza, ali tem um que a gente chama de balão atmosférico, né? Que a gente fica medindo para saber o perfil de umidade daquela atmosfera. Porque no período seco, lá em Dubai, a umidade, se aqui em Goiás chega a 10, 9, né? Imagina lá. Mas, às vezes, em altos níveis, dá uma condição melhor, né? Aí é a condição que eles podem aproveitar. Né? Porque, por exemplo, aqui para a gente, colocando a região centro-oeste, o mês de agosto, aqui a gente estava falando de agosto, né, que tem aquelas chuvas, então a gente observou nos modelos, aí a gente foi na camada que a gente olha por camada, né, a atmosfera. Então, na camada da superfície estava quente, aquela coisa, né, seco totalmente, na média também, e quando a gente foi olhar mais ou menos em 5.000 metros, né, tinha umidade. Né? Aí eu disse, nossa, aqui vai dar alguma coisa. A gente começa logo a observar ali, não tem pouca condição, mas tem. Aí fica aquela incerteza, vai dar, não vai dar, né? Então, se isso aqui pode acontecer, pode dar uma a gente chama de explosão, né? Uma chuva aqui, pode. Então, a gente fica acompanhando em 700. E aí depois, o que acontece aqui, colocar a condição aqui de Goiânia, aí tem uma umidade de 15% no período da tarde, às 15 horas, quando é lá 18 horas aquela chuva, né? Então tinha umidade lá na camada mais superior, mas a superfície estava muito seca. Então são essas as condições que a gente observa também. Resumindo, o planeta é um organismo vivo, Sim. né? E temos oceanos que estão nos ares, atravessando aí de um continente para o outro.
Exatamente, e que a gente chama os rios voadores, né? Rios Falando voadores. de Amazônia, que traz aquela que a gente depende totalmente dessa condição, né? Da circulação dessa umidade que vem da região norte para cá, para nossa região centro-oeste. Eu diria aqui que não. Agora falando um pouco do El Niño, né? O El Niño ele traz ali seca para a região mais norte e nordeste, chuva na região sul, e nossa aqui nós estamos igual um sanduíche, né? Então a gente está no meio. A gente aqui, tá né? no NEM. A melhor No definição NEM. do centro-oeste na época do El Niño e da Laninha. Nós estamos no NEM. Nós estamos Nem no muito, NEM. nem pouco. Então, pode chover muito em algumas localidades, né? E outras pode dar seca. Então, a irregularidade dessas chuvas, né, é que traz aqui para a gente algumas regiões assim ter mais chuvas, muito bom, né? Em termos de agricultura vai ser ótimo, e a outra nem tanto, né? Então, principalmente se a gente considerar a região mais a norte, centro-norte do estado, sofre bastante aquela região, né? Então, o El Niño ali ele atua com muita intensidade. E a região já sudoeste, ela não sofre tanto. Ela pode sofrer no sentido das irregularidades, né? Dá uma chuva ali, o solo fica úmido, aí planta, aí vem um veranico, né? Aí vem quando o essa sol, fala, fermenta. o sol ali vem, passa ali uns 10 dias, aí vai ter uma perda ali, né? Mas aí tem a questão do replantio, aí vai ter o quê? Uma perda, aí tem a questão do quanto vai ficar essa lavoura mais caro, porque vai ter que ter o replantio, né? Mas pelo menos ele consegue recuperar. Já em outra parte mais ao norte, ali, já não tem como, né? A gente está vivendo um período do vazio sanitário, boa parte do Brasil, aquele período em que não pode ter planta viva de soja por conta da ferrugem, mas esse período está findando, a gente sabe. Já saiu já a publicação? Porque todo ano eles mudam, né? Todo ano dá uma mudada. Não, a publicação de quando vai, todo estado tem uma data específica. De Goiás aqui, se eu não me engano, é 25 de setembro, o produtor já, se chover, até 80 milímetros. Cada ano é um dia. Só que esse ano eu acho que é 25 de setembro. Mas falando desse período que está chegando ao fim, que o produtor quer saber, vai chover ou não vai? Verão chegando, soja precisa estar no solo, seja na região sul, norte ou centro-oeste que planta a cultura da soja ou outra cultura no verão de sequeiro. O que ele pode esperar do El Niño agora para esse verão aí até finalizar esse plantio? Valendo $1 milhão. A pergunta que não quer calar. Essa condição, sim, como a gente falou aqui do El Niño, né, traz essa irregularidade de chuva que estávamos falando, né, tem alguma ocorrência de chuva, como esse ano já está bem diferente, já teve alguma ocorrência já em agosto, na região sudoeste, ali 40 milímetros, 60 milímetros, né? Então já tem alguma umidade nesse solo, ainda não é o suficiente, mas já tem, e vai continuar com essas irregularidades de chuva, ou seja, ocorre chuva, depois dá um intervalo sem chuva e volta a ocorrer chuva novamente. No centro-oeste. No centro-oeste. Então, essas condições, falando do centro-oeste, a região de Goiás, né, a região ali do Mato Grosso, e a região Mato Grosso do Sul já vai ter mais chuva para aquela região, ali principalmente mais ao sul, centro-sul do Mato Grosso do Sul. Então, tem essas condições aqui para nós em Goiás, da irregularidade das chuvas e também as temperaturas mais elevadas, né? Que no El Niño as temperaturas ficam mais elevadas. Então, vai continuar com essas condições até outubro, né? E aí, em novembro, tem mais a tendência já da regularidade das chuvas, a frequência maior dessas chuvas, a umidade já volta à normalidade, né? Mas tem o mais, né? Tem a questão do monitoramento que a gente vai ter que acompanhar, os agricultores ficarem em alerta, acompanhando mesmo a previsão, né? Olhando os prognósticos por conta do veranico em janeiro, que é a fase crítica da cultura, que é o enchimento, né? Enchimento do grão. Então, tem aí essa condição que não é toda vez que tem o El Niño que ocorre, mas é uma previsão que não dá para fazer com muita antecedência. Então, tem que ir acompanhando, né, para poder verificar se esse veranico vai ocorrer no mês de janeiro ou mês de fevereiro. Então, há uma tendência nos prognósticos hoje, mostrando que tem a possibilidade em janeiro ou em fevereiro, né? Então, tem que ir acompanhando para verificar. Resumindo, faça seu seguro.
Faça o seu seguro, é muito importante fazer o seguro, né? Ainda tem um outro detalhe além do seguro também, para a agricultura, para os galpões, né? Para a sua fazenda. O armazenamento. Armazenamento por conta dos ventos. Que quando, no período agora, nós teremos as chuvas de verão, né? E ainda acentuada pelo El Niño, que a temperatura fica mais elevada, as rajadas de vento são mais intensas. Não temos mais descargas elétricas, né, que é um problema também, todo ano ocorre aí com as descargas elétricas, né, os vendavais e o granizo, né? Então, realmente, o seguro é muito importante. Principalmente aí, eu diria que todos os anos, mas no ano de El Niño mais ainda. Né? Boa. A gente tem espectadores também do norte e do sul do país. O que esperar? O sul, eu sei que tá vivendo uma situação delicada, né, mas... Tem muito agricultor, às vezes, que é pequeno, médio. O que eles têm de aparato meteorológico para ajudar eles é o IMET. São os institutos que fornecem, da parte do governo, essas informações. O que esperar do El Niño nesse verão? Na região, falando da região sul, infelizmente, principalmente o centro-sul ali do Rio Grande do Sul, vai ser um ano bem difícil em relação à questão da chuva, né? E muita água, então as culturas ali vão sofrer muito com as doenças, né? Então tem essa questão também da perda, né? Na colheita, né? Com muita chuva, e tem também assim, a questão do arroz, né? Que o arroz aí fica uma produção que eu diria assim, que fica melhor, mas também se tiver enchente já prejudica. O que a gente observa em termos da região sul, que não realmente vai ser um ano bem difícil para aquela região em termos da agricultura, né? Principalmente, como eu falei aqui, o centro-sul do Rio Grande do Sul. Já no Paraná já tem uma melhor condição, mas mesmo assim também vai ter bastante água, bastante chuva para aquela região e também acompanhar a previsão para saber fazer o manejo da sua cultura nos momentos certos, né? Então ali vai ser atenção total, né, para saber quando aproveitar ali a questão da colheita e também do plantio, né? Saber o que tipo de cultura ele vai utilizar ali para poder ter um melhor rendimento dentro dessa condição assim de muita chuva. A gente tem grandes produções de grãos aqui no Brasil também, no Mato Piba e no norte como um todo ali, né? A gente tem até produção de grãos agora, fruticultura no Nordeste, inclusive. O que esperar para essa região? A região do Mato Piba, inicialmente, ela vai estar aí com essas irregularidades de chuva, igual na região aqui para nossa, né, de Goiás. Irregularidade das chuvas, inicialmente, mas depois volta aí aquela condição mais de distribuição, né, mais de normalidade. E aí tem realmente acompanhar a previsão só para saber aí a questão também dos intervalos de chuva aí com grande dias sem chuva, vamos dizer, aquelas janelas de veranico, né? Lembrando que veranico aqui para nós são dias sem chuva dentro do período chuvoso, né? Uma semana, 15 dias, 20 dias, né? Que é diferente lá da região sul do Brasil, que veranico lá é temperatura elevada, né? Bacana demais. E o produtor, às vezes, que está nos vendo, nos ouvindo, que quer acompanhar esses boletins do IMET, como que faz? Tem boletins, são diários ou são semanais? Como que ele pode procurar? Nós temos a previsão diária, né, que tem no nosso site, e tem também o prognóstico, que é trimestral. A gente dá uma tendência climatológica, como estará o próximo mês, né, como que vai ter essa tendência, vai acima da média, abaixo da média, como é que está a chuva, a temperatura. Então, tem esse prognóstico trimestral. E temos também o médio prazo, que é 2 semanas, né? Então, como é que estão os sistemas? Vai ter mais chuva essa semana? Menos chuva? Então, a gente tem essas condições dentro do nosso site, né? Que é o www.imet.gov.br, ou acompanhar também no Instagram, que é o @imet.oficial. Então, tá tem essas condições, tem essas condições que a gente vai atualizando lá, né? Também diariamente, né? Então, toda manhã a gente faz a atualização da previsão e também os prognósticos a cada
dia 15, no máximo até o dia 17, a atualização do prognóstico. Os né? prognósticos agrometeorológicos. Agrometeorológico. Aí são a cada, todo dia 15, de 15 a 17 de cada mês, né? Dependendo das condições, que às vezes dá uma variada em termos de modelos, que a gente faz não só o IMET, mas a gente faz a reunião climática, né, com o INPE, com o CEMADEM, com a FUNSEM. Então, é a reunião ali dos órgãos, né, que trabalham com a previsão do tempo e com a climatologia. Então, aí a gente faz essa reunião e libera esses prognósticos. Você me perguntou da região Nordeste, né? A região Nordeste também, as chuvas lá é menos no período de El Niño, mas só que esse ano tem um diferencial. Esse ano, o Oceano Atlântico ele está mais aquecido, né? Então, isso favorece um pouco mais de chuva para aquela região, principalmente ali do litoral, entrando um pouquinho, né, um pouco mais central, mas a tendência, no geral, é abaixo da média ali para aquela região também, principalmente em termos de temperatura, a umidade mais baixa. Então, essa condição realmente ainda vai reinar. Perfeito. Você que é agricultor ou pecuarista, que também depende aí do clima, quase que todo o agro depende, né? Quer ficar por dentro dos boletins do IMET, eu anotei aqui, ó, vai colocar aí na tela para você, portal.imet.gov.br/boletinsagro. Tem lá todo dia 15, como a Elizabeth bem colocou, tem lá para você acompanhar qual que é a previsão, você ficar por dentro aí e de forma gratuita, né? Você está pagando imposto para o governo e o governo, de certa forma, devolve para o produtor rural, né, Elizabeth? Exatamente. E nós temos lá no nosso site um mapa bem interessante e tem também nosso app, o app do IMET. Né? Coloca lá a IMET, que aí você pode baixar o app no seu celular e acompanha lá as temperaturas, a previsão, a imagem de satélite, né? Para aquelas estações onde tem a localidade que tem as estações, né? Não são todas que tem, mas a gente tem aí em média umas 700 estações espalhadas por todo o Brasil, né? Então, quando você abre o mapa, você vê as estações de todo o Brasil, né? Então, você vai ver como está no sul, na região mais ao norte, na região centro-oeste, na região nordeste. Então, dá para a gente ver isso aí no mapa, né? Então, foi desenvolvido baseado no Google, né? No Google Maps. Então, se abre lá, então você vê todas as estações e ali consegue acompanhar onde que está ocorrendo a chuva. Principalmente quem tem fazendas, né? Que está no sul, tem fazenda em outra região, né? E consegue acompanhar por aí também. Bacana. Show de bola! Demais. A gente espera, você que é produtor rural, já é um sobrevivente, porque para viver do agro a céu aberto tem que estar ligado em tudo, né, Pedro? É mercado, é clima, é sangue no olho. A gente espera que você tenha uma safra muito abençoada, né, nesse 2023-24, e que seja aí de bons frutos, e que o clima, de certa forma, no que ele puder fazer, que ele nos ajude, né, Pedro? Amém. Mas vai devagar, vai com calma, faz o seu planejamento, consulte os profissionais adequados, né? Lembre que economia é a base da porcaria, tá bom? Anota aí. Nem sempre economizar adianta muito, né? Exatamente. Então, vamos planejar direitinho, porque a gente estava falando dos bastidores, combinando direitinho, todo mundo sai ganhando, né? De certa forma. Muito obrigada pela sua participação, Elizabeth, foi esclarecedor. Obrigado, Elizabeth. Valeu Obrigada demais. Muito bom estar aqui com vocês, né? E poder estar um pouquinho ali com o agricultor, falando aqui para o agricultor, né? Então, isso é muito bom. Obrigada aí pela oportunidade. Espero que você volte mais vezes, viu? E você que nos acompanhou aí, tem mais de 200 episódios saindo aí para você maratonar no Spotify e também no YouTube. Clica no joinha, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta, deixa pergunta. Às vezes, se você tem alguma dúvida aí, a gente manda para Elizabeth e a gente faz esse meio de campo. Tá precisando saber também sobre clima e sobre outras coisas do agronegócio? Tem o nosso portal Agro2, agro2.com.br. Tá sempre atualizado com notícia quentinha do setor, seja mercado, seja na parte de produção ou comercialização. O que você quiser, lá tem. E tem também as nossas redes sociais, @portalagro2, e também me segue lá, @Janaína Norato, e tem o do Pedro. Por Pedro Maia. E lá no site lá vai ter algum artigo lá de climatologia lá? Tem sempre.
toda semana a gente está publicando. Tá na linha editorial? Tá na linha editorial, clima o tempo inteiro, principalmente nessa parte de início de safra, né? Então, quer ficar por dentro também, além do IMET, Portal Agro 2 pode te ajudar também. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, não esqueça, paga nós. Tem sempre 2 episódios semanais aqui para você de todos os assuntos do agro. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.